das gerações, rendidas em louvor, cantam ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantam ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos, os domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos
Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está sentindo a presença do Senhor, diga amém. Quem sentiu a presença de Deus, diga amém. Aleluia, o Senhor está conosco. Abra a sua Bíblia, por favor. Pode assentar-se, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, em Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 37. Eu quero aproveitar a oportunidade para externar a nossa gratidão como família, à direção da igreja, ao nosso pastor João Chitende, não é? Por esta incumbência que nunca é fácil, amém? Mas sobre a dispensação do Espírito Santo, nós conseguimos. Se achamos, digamos amém. Ainda ouço alguns irmãos encontrarem o texto. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor, assim mesmo assentados, mas reverentes, curva a sua cabeça e falemos então com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Espírito Santo, por esse privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede para estarmos na tua presença, ó Pai. Que alegria, ó Pai, ver os irmãos unidos em um só Espírito, ó Pai, para te adorarmos, para te engrandecermos, mas também agora, ó Pai, para ouvirmos a tua palavra. Espírito Santo, mostra-nos, ó Deus, ó Pai, a tua vontade. Usa-me apenas como um vaso, Pai. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Por isso, mostra-nos, ó Senhor, o Espírito por trás das Sagradas Escrituras e mostra-nos também, ó Pai, em que Espírito nós estamos. Pai, tudo aquilo que não confessa o Teu nome, tudo aquilo que se levanta contra o nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós subjugamos, ó Pai, que a Tua palavra tenha, ó Deus, preeminência agora no começo dessa tarde, Senhor. Mostra-nos, ó Pai, o Teu querer, é o que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando ouviram isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Glória seja dada ao Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto nosso Deus, Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, tendo cuidado, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, aleluia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Palavra do Senhor, amém. Queridos, é motivo de grande alegria, como já dissermos, estarmos aqui. Que momentos profundos na presença de Deus. E também nós queremos agora receber a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, amém. Por isso, abra o seu coração, não atente para o homem,
mas atente para de facto aquilo que o Espírito diz Eu acho que irmãos não estão preparados para essa mensagem, pastor. Vou levar no catete. Ou vou levar para a cabinda. Aleluia, amém, irmãos. Amados, edificados sobre o fundamento da palavra, amém? Edificados sobre o fundamento da palavra. Queridos, é tudo mais sobre isso que nós podemos ler aqui nesse texto, aleluia, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Eu estou lembrado que quando, na altura da pré-inauguração desse templo, pastor, lembro-me que foi enterrado uma Bíblia. Aleluia, amém. Enterrado uma Bíblia para significar que esta igreja, ela cresce, portanto, sobre o fundamento da palavra do Senhor, sobre o fundamento da palavra do Senhor. Queridos, nós sabemos que a quando do derramamento do Espírito Santo, como nós acabamos de ler aqui, então a igreja estava reunida. A igreja estava em comum acordo. Quando de repente surgiu no meio da igreja, no meio dos congregantes, portanto um vento impetuoso, e diz a palavra que línguas estranhas pousaram sobre cada um, e então os judeus, porque eles estavam aí para festejar, aleluia, a festa do Pentecostes, que acontecia, portanto, era um feriado nacional em Israel. Então, judeus de várias zonas, de várias províncias, vários países, várias nações, então todos se congregavam aonde? Em Jerusalém, para comemorar esse tão sonhado ou tão importante data, que era a data de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Aleluia, amém. Então, amados, foi nesse contexto onde o apóstolo Pedro prega então um sermão, aleluia, centrada em Cristo. Pedro então entrega a sua pregação centrada na pessoa de Cristo Jesus, e diz a Bíblia que quase 3.000 almas foram acrescidas à igreja, nasceram de novo. Então aquela igreja que eram apenas 120, passa a ser multiplicada para 3.120 almas. E amados irmãos, estes judeus religiosos, homens vindo de Creta, homens vindo, portanto, de Capadócia, homens vindo da Líbia, homens vindo do Egito, tanto ouvindo os apóstolos falarem, aleluia, das maravilhas de Deus, diz aqui no versículo 37, e quando ouviram isto, quando ouviram a palavra de Deus, diz a palavra que a palavra de Deus trouxe comoção naqueles que ouviram, aleluia, amém. Diz a palavra que compungiram-se quando ouviram a pregação cristológica, da obra, da vida, da morte, da ascensão e do assento do Pai, do assento de Jesus à destra do Pai. Queridos, eu aprendo aqui a priori que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, existem duas coisas que devem acontecer dentro de si ou dentro de nós. Aleluia, amém? A palavra de Deus deve provocar comoção. Aleluia, amém? Comoção. Os cristãos ou judeus ali em Pentecostes, amados irmãos, não ficaram apáticos, não foram indiferentes à mensagem do Senhor, mas eles chegaram diante do apóstolo Pedro e perguntaram: varões irmãos, o que é que nós temos que fazer? Aleluia, amém. A palavra de Deus trouxe um impacto muito grande. Eu estou preocupado com irmãos e irmãs visitantes que vêm todos os domingos para a igreja, vêm à casa de Deus, ouvem a palavra ano após ano, domingo após domingo, mas não há uma comoção interior, não há uma metanoia, uma mudança na atitude, no comportamento e de pensamentos.
Mas não é isso que a palavra nos propõe aqui. 37. E quando ouviram isto, compungiram-se em seu coração. Significa que à medida que você ouve a palavra de Deus, você deve perguntar-se a si mesmo: Senhor, que queres que eu faça? O que é que esta palavra significa para mim? Que atitude, ó Senhor, tu queres que mude em minha vida? Então a palavra de Deus, amados irmãos, ela deve impelir-nos para uma tomada de ação. Não sejamos apenas ouvintes, mas nós devemos perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça com esta mensagem? Porque a palavra de Deus, amados irmãos, quando ela é liberada, é impossível que ela retorne para o Senhor vazia. Aleluia, amém? Ela cumpre o propósito de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos sintonizados à frequência do Espírito Santo. Aleluia, amém? Os irmãos em Pentecostes perguntaram: varões irmãos, e aos demais apóstolos, o que nós devemos de fazer? E então o apóstolo Pedro entrega uma instrução clara, sucinta e precisa. Qual é? Arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém? Porque até então os discípulos muitos conheceram o batismo de João, muitos conheciam, aleluia, o Antigo Testamento. Mas agora a proposta do apóstolo Pedro é que cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém? Não quer dizer que há discrepância, não quer dizer que tanto são duas coisas diferentes. Tanto ser batizado em nome de Jesus é a mesma coisa em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém? Porque nós sabemos que existem confissões religiosas, portanto, que propõem haver uma diferença, mas nós percebemos que não. Então, Pedro dá uma instrução clara. Eu aprendo aqui, pastor Chitende, que é importante que nós, como pregadores, sejamos claros, aleluia, na mensagem que entregamos. Que faremos, pois, varões irmãos? Quando ouviram a pregação cristológica, puxa, afinal de contas, nós matamos o Cristo. E aqui remete-me à pergunta que foi feita quando da escola bíblica dominical. Tanto o professor perguntava: será que a morte de Cristo por nós é um pressuposto para nós continuarmos, permanecermos no pecado? E nós discutimos e vimos que certamente que não. Há de haver uma tomada de ação, há de haver uma tomada de atitude. Pedro esclarece: cada um de vós seja batizado, e então cada um de vocês, ou seja, cada um de vocês arrependam-se e sejam batizados. E consequentemente, aleluia, recebereis o quê? Recebereis o quê? O dom do Espírito Santo, doreia, aleluia, amém? Recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, amados, o Espírito Santo veio para morar dentro do cristão. O Espírito Santo vem para nos capacitar, para nos ajudar a vivermos uma vida cristã relevante, mas também para praticarmos o serviço cristão. Aleluia, amém? Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Certamente que não faltará neste auditório pessoas que ainda não deram algum passo face a essa instrução. É uma instrução que ecoa há mais de 2 milênios, há mais de 2025 anos atrás. Arrependei-vos, pois, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor. Dizem eu que não faltarão pessoas aqui que é mister que é necessário que deem este passo tão importante. Se calhar você diz: diácono, até então eu já fui batizado,
Até então eu já desci por imersão às águas do batismo. Mas a pergunta que segue é: será que a sua vida tem sido consistente com aquilo que você professa? Então é por causa disso, amados irmãos, que no versículo 42, Lucas, o autor de Atos, vai nos dizer que estes mesmos cristãos faziam o quê? Perseveravam, aleluia, em 4 coisas importantes. Perseveravam, aleluia. Primeiro, na doutrina dos apóstolos, aleluia, amém. Em segundo lugar, aonde? Na comunhão, aleluia. Em terceiro lugar, aonde? Nas orações. Em quarto lugar, aonde? No partir do pão, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Então a igreja, nós vemos aqui, quando ouviram a palavra, nós estamos a olhar para a igreja primitiva e nós podemos estabelecer um contraste, aleluia, com a igreja contemporânea, aleluia, amém. Você e eu fazemos parte da igreja contemporânea. Vejamos, amados, como era lindo e como a igreja se desenrolava, aleluia, amém. Diz a palavra que todos perseveravam. O que significa perseverar, amados irmãos? Significa que continuamente se mantinham, se atiam, não é? Tanto a doutrina, a palavra de Deus. É a proposta para o nosso tema, já que nós estamos vivendo, portanto, julho, o mês da educação teológica, é precisamente edificados, aleluia, sobre o fundamento da palavra. Eu sei que a palavra teologia é um termo que cria muita aversão hoje em dia nos ouvintes, cria muita aversão, dá comichão nos ouvidos. Mas, pastor, há uma tendência, ou seja, há uma mística, há uma necessidade de nós continuarmos a tocar na mesma tecla, aleluia, amém. Diz a palavra que os apóstolos, os judeus, ou seja, os cristãos, a igreja primitiva, permaneciam. Diácono Frank, qual é a necessidade de doutrina nos nossos dias? Amados, nós estamos vivendo, portanto, dias e tempos onde a palavra de Deus tem sido atacada, aleluia, amém. Vivemos em dias em que parece não haver mais absoluto. Vivemos em dias onde os homens e mulheres têm se entregado cada vez mais para o relativismo. Tudo é relativo. Hoje não há mais absoluto. Mas nós vemos aqui, aleluia, sobre a autoridade da palavra para dizer que, aleluia, Deus a quem servimos ainda tem absolutos. Para dizer, amados irmãos, que as verdades bíblicas, elas permanecem ao longo dos séculos. Diz a palavra que os céus e a terra passa, mas a minha palavra jamais há de passar. Significa, amados irmãos, que as verdades bíblicas acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus, jamais há de passar. A palavra jamais expira. Alguns irmãos estão a dormir, não faça isso, amém? Portanto, é uma grande falta de respeito. Deus dos eternos falar para nós, amém? Temos o dia para descansar em casa, a semana inteira, mas nós viemos aqui hoje para ouvir a palavra, amém? Por isso, se tem sono, levante-se, vai ao quarto de banho, passe uma água no rosto e venha novamente para ouvir a palavra, aleluia, amém? Queridos, a palavra, há uma necessidade. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que virão dias, e nós já estamos nestes dias, em que não suportarão a sã doutrina, aleluia, amém? Mas antes amontoarão mestres para si, conforme as suas próprias concupiscências, dando ouvido a doutrinas de demônio. Amados, existem 3 fontes, amém, de doutrina, aleluia, amém. 3 são as fontes de doutrina. Existe doutrina de Deus, doutrina de homens e existe doutrina de demônios. Ou seja, Deus, homem
e Satanás. Vivemos em dias, amados irmãos, em que as filosofias mundanas têm atacado as mentes, aleluia, das pessoas, para deixarem de lado aquela que é a doutrina sã. Sã vem de saúde, doutrina saudável, que vai permitir que as células cresçam e se desenvolvam. Vai permitir que a igreja, como corpo de Cristo, porque a igreja também é um organismo, amém? A igreja também é um órgão. Portanto, aquilo que nós ouvimos, aquilo que você ouve, estamos a viver tempos, amados irmãos, que é preciso muita cautela, amém? Tudo que você ouve, tudo que nós ouvimos, tem a potencialidade de, primeiro, afetar o nosso caráter, aleluia, amém? Afeta o seu caráter e depois vai afetar o seu comportamento e tem a capacidade de afetar o teu destino. Por isso, o que nós ouvimos, quando obedecidos, quando continuamente praticados, portanto, influenciará o teu caráter, influenciará o teu comportamento, mas também pode influenciar, aleluia, o destino da pessoa. Por isso é muito importante, aleluia, amém? É muito importante. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, tende cuidado, em primeiro lugar, da doutrina. Tende cuidado da doutrina. O que significa a doutrina, Diácono Frank? Doutrina significa as verdades bíblicas que nós recebemos. Doutrina significa ensinamento, ensinos, aleluia, amém? Tende cuidado da doutrina, tende cuidado da palavra, por quê? Porque fazendo isto, salvarás, em primeiro lugar, a você próprio e aqueles que te é a palavra de Deus. Necessidade da palavra, necessidade, aleluia, da doutrina. Hoje, há muitas igrejas que põem de lado uma pregação doutrinária, põem de lado ensinos doutrinários, dizem que não, isso já é do passado, isso só causa divisões, isso não leva a lado nenhum. Amados, isso é mentira. É mentira. É completamente mentira. Existe uma necessidade. Eu quero apelar aqui nessa igreja, os pais desta igreja. Quero apelar às mães, jovens, crianças, adolescentes, aleluia, a investirmos no conhecimento da palavra, aleluia, amém? Nós temos que investir, pais, temos que investir em nossos filhos no conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra, aleluia, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que é capaz. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, tu conheces desde a tua meninice, conheces desde que você era criança as sagradas letras. E estas sagradas letras, aleluia, podem tornar-te o quê? Sábio, aleluia, e apto para toda boa obra. Necessidade de ensino na igreja, necessidade de ensino em casas, nos lares, necessidade da palavra estar enraizada em nossas vidas. Querido, nosso objetivo nessa manhã é que cada um de nós, primeiro começando individualmente, cada um de nós seja edificado sobre a palavra, aleluia, amém? Cada um de nós seja o quê? Edificado sobre a palavra. Não construa a tua casa sobre a areia, construa a sua vida espiritual, construa a sua família sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra de Deus, porque é a única que permanece para sempre. Por isso eu amo aqui a palavra no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, queridos, é o mesmo ensinamento que a igreja continua seguindo hoje, aleluia, amém? Nós não trazemos outra proposta. Doutrina dos apóstolos é a mesma coisa, doutrina de Deus, doutrina de Cristo. Aquilo que, portanto, os nossos pais na fé,
Os nossos pais, os cristãos primitivos, receberam diretamente aonde? De Deus, receberam diretamente de Cristo. Mas essa doutrina, essa palavra que o mundo contemporâneo tem colocado de lado para dar ouvidos a filosofias vãs. Mas nessa manhã o Espírito está a dizer para nós, amados irmãos, que é portanto necessário avivar o estudo da palavra a começar em nossas casas. Aleluia, amém? É necessário avivar, é a razão pela qual, amados irmãos, na preocupação da comunhão entre os irmãos, que Deus deu a direção, portanto, aos líderes da igreja para levantarem-se novamente células nos lares, culto nas famílias, nas zonas, nos bairros. É exatamente isso em que a igreja primitiva vivia. Por isso você que ainda não está associado a uma célula, não está no Sequel, não está no Quilamba, não está no Morro Bento, não está no Talatona, portanto, enquanto não há alguma célula na sua circunvizinhança, venha ao templo. Estamos a esquecer de dizer isso, pastor. Os cultos de estudo da palavra continuam, sobretudo para você que não vive a priori nessas zonas em que se deu o arranque às células, amém? Não fica que não, já que não há células no meu bairro, então vou ficar dormindo em casa. Não faça isso, compareça. Era assim que vivia a igreja primitiva. Era uma igreja, amados irmãos, que estava sempre disposta para aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém ainda chegou, olha aqui, estão dormindo. Ninguém ainda chegou ao nível de perfeição. Ninguém ainda chegou ao nível de dizer que não, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. E a igreja primitiva reconhecia esta necessidade. Aleluia, amém. A igreja primitiva tinha comprometimento com o ensino. Mas este ensino deve ser saudável, amém? Deve ser saudável, deve ser sempre testada pela infalível palavra do Senhor. Queridos, o versículo 42 também nos diz que a igreja primitiva, aleluia, era uma igreja, portanto, que permanecia constantemente aonde? Na comunhão, aleluia, amém? O que significa comunhão? Koinonia, aleluia, amém? Koinonia ou koinonia significa, amados irmãos, que a igreja, os irmãos em Jerusalém, pastor, amavam estar juntos, amavam compartilhar a vida cristã. Deus não nos chama para viver uma vida cristã isolada, em ilhas, não. Nenhum cristão pode experimentar o crescimento como tal, isolando-se, apartando-se da comunidade. A igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia, é uma igreja que se expandia, aleluia, porque praticavam a koinonia, a comunhão. Eles amavam estar juntos, tanto no templo, tanto nas casas, em qualquer lugar que fosse possível. A igreja vivia, aleluia, o espírito da koinonia, a união. Será que você é alguém que tem interesse pela comunhão? Ou você diz, não, eu não preciso estar lá, eu não me interesso em estar lá, vou apenas no domingo, ao longo da semana eu faço as minhas coisas. Amados, não faça isso. Nós até nos pouparam apenas segundas e sextas-feiras, não é? Quartas e sextas-feiras. Amados, a igreja primitiva era todos os dias, unânimes. O coração do povo, amados irmãos, era apenas um. Tinham o mesmo pensamento, tinham a mesma forma de pensar. Aleluia, debaixo do jugo da palavra de Deus. Orações individuais, orações corporativas. A igreja vivia juntos. Primeiro na palavra, em segundo lugar na comunhão. Aleluia, na comunhão. Comunhão, koinonia, significa, amados irmãos, compartilhar. Significa que se eu tenho esta água não me pertence apenas a mim. Se tiver algum irmão que tiver sede, amém, eu vou compartilhar a minha água, ou um pouco da minha água, com esta pessoa sedenta. É exatamente isso que acontece no corpo de Cristo, aleluia, amém. Os cristãos têm a bênção
tem a alegria, aleluia, de viver a comunhão. Jesus tinha comunhão com os seus discípulos. Jesus tinha comunhão com os seus discípulos. E depois dele ascender para os céus, aleluia, portanto, os apóstolos continuaram, portanto, vivendo debaixo da comunhão. Por isso, se você conhece algum irmão, alguma irmã em Cristo que está fora da comunhão, amados, liga para ele, leva uma palavra de encorajamento. Aleluia, amém. Eu fiquei triste esta semana porque havia um casal, uma irmã, que não comparecia há quase um ano, amém? E por causa desse movimento de células que está muito ativo, então eu liguei para ela. E ela disse: "Oh, Diácono Frank, eu não estou aparecendo porque, portanto, eu tive uma gestação de risco, eu tive, portanto, uma gravidez muito conturbada, então isso, eu tinha que ter um repouso absoluto. É a razão pela qual eu não tenho vindo, mas graças a Deus também o bebê já nasceu há 2 meses, mas eu fiquei muito triste porque, puxa, só estou a ligar para a irmã, porque hoje é dia da célula. Mas então nesses praticamente quase 12 meses ou 11, nunca antes me ocorreu ligar para ela. Mas koinonia, amém? Koinonia, comunhão. Quando nós sentimos a ausência de alguém no corpo de Cristo, toma a iniciativa, aleluia, amém? Não deixe apenas para o pastor ou para os diáconos, toma a iniciativa. Por quê? Porque nós somos um só corpo e devemos ser empáticos, devemos nos compadecer, aleluia, com os nossos irmãos. Então quero apelar nessa manhã, começo da tarde, que a terceira igreja seja uma igreja, portanto, persistente, comprometida com a doutrina, pregação doutrinária, ensino doutrinário, tanto entregues à comunhão. Amados, estes são condimentos, porque nós lemos aqui 3.000 almas. E se nós continuarmos a ler, veremos que essa igreja continuava a expandir-se, continuava a crescer. Havia um crescimento qualitativo, aleluia, amém, mas também havia um crescimento numérico, um crescimento quantitativo, enorme, portanto, em termos de números de membros convertidos para o corpo de Cristo, aleluia, amém. Então, nós queremos encorajar que cada um de nós seja alguém partícipe. Não dê desculpas. Não dê desculpas que eu não posso, não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que ir para a escola. Não. A igreja crescerá saudavelmente quando todos estiverem entregues, comprometidos com a palavra. Amados, a terceira área onde a igreja primitiva também era consistente, era persistente, é por isso que eu amo muito o hino 149. A irmã que já sabe, não é? Quarta-feira não falta esse hino. 149. Diz o quê? Diz o quê? Persistência em oração. Queridos, a igreja primitiva, antes de falar com homem algum, eles falavam com o seu Deus. Quando você lê o capítulo 3 de Atos, amados irmãos, nós vemos que os apóstolos Pedro, João e Tiago, à hora da oração, subiam para onde? Subiam para onde? Para o templo. Atos capítulo 3, versículo 1, à hora da oração, o apóstolo Pedro, João e Tiago subiam para o templo. Era um compromisso, comprometimento. Quando vocês lerem, portanto, ainda em Atos capítulo 4, não é? E também em Atos capítulo 12, pode voltar. Pedro e João subiam ao templo para orarem. Era a hora da oração, que era às 15 horas ou às 9 horas, pastor, lá no calendário deles, 9 horas. Deve ser 9 ou 15 horas. Estou agora tanto passarmos aqui do fuso horário, mas a hora de oração, os apóstolos subiam para o templo. Quando nós lermos ainda também em Atos capítulo 4, a partir do versículo 24 em diante, nós vemos mais uma vez, pode projetar, vemos mais uma vez a igreja, aleluia, uníssona, igreja unânime, aleluia, e ouvindo eles isto, eles quem? A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva,
E ouvindo eles isto, aleluia, o quê? Ameaças externas para tentar destruir a igreja, ameaças externas para tentar impedir o avanço, aleluia, da fé. Diz a palavra que ouvindo eles isto, quem? A igreja, o quê? Unânimes, aleluia, amém? Unânimes, concordemente, aleluia, levantaram a sua voz e clamaram a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, tu que conheces, vês as ameaças, estenda a tua mão. Amados, a igreja primitiva era uma igreja comprometida com as orações, amém? Nós temos irmãos e irmãs passando por momentos difíceis, aleluia, a nível da sua saúde, a nível da sua família, a nível espiritual, entre várias outras necessidades. Amados, necessidades para orar é que nunca faltou. Aleluia, amém? Existem 1001 motivos para que a igreja esteja unânime. Eu estou muito preocupado com o número de frequência às quartas-feiras aqui. Estou muito preocupado com o número de frequência. Amados, estamos fora do padrão. Estamos fora do padrão. 3.120 irmãos, depois foi para 5.000, depois foi para uma cidade, etc. Reunindo-se. É uma questão de compromisso. Aleluia, amém? É uma questão de compromisso. Por isso eu volto para aquela pergunta. Portanto, o facto de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, agora é razão para eu cruzar os braços. Será que a vida cristã é uma vida de cruzar os braços? Não. Comprometimento. Estava a falar com alguém, você pode ao longo da semana trabalhar um pouquinho mais. Trabalhe 40 minutos mais, 1 hora a mais. E quando chegar a hora 17, chefe, eu tenho um compromisso com a oração. Chefe, eu quero trabalhar pelo menos uns 40 minutos a mais toda semana. Nós fazemos isso nos feriados. Mas pela falta de comprometimento, compromisso, cada um tem desculpas. Eu não tenho dificuldades para largar quilamba e vir às quartas-feiras 18 horas para estar aqui. Comprometimento. Que bênção será, amados, um dia onde a igreja estiver reunida assim, como nós estamos aqui hoje. Comprometimento. Quando não há comprometimento, você acha que não, é algo normal. Não é normal. Aleluia, amém? Estamos a ver aqui na Bíblia que não é normal. Comprometimento. Temos vários exemplos. Exemplos de Daniel, amados, primeiro-ministro. Quando chegava a hora de oração, entrava no seu quarto, abria as janelas, deixava as agendas e, portanto, observava essa hora de oração com o seu Deus. Será que está aqui alguém mais importante que o primeiro-ministro? Daniel, na Babilônia. Daniel tinha tempo para orar. E a razão pela qual, amados irmãos, que nós vemos muitos fracos, muita fraqueza no corpo de Cristo. Vemos muita confusão. Hoje é difícil identificar cristão de verdade. Por quê? Porque nós queremos trazer outras fórmulas. Quando a orientação bíblica é simples. Doutrina, comunhão nas orações. Cada um de nós deve refletir. Aleluia, amém? Cada um de nós deve refletir. Comprometa-te por uma vida de oração intensa. Aleluia, amém? Nós ouvimos na EBD que aquilo que nós alimentarmos mais, quer seja a carne ou o espírito, esta é que prevalecerá face ao combate ferrenho entre o espírito e a carne. Se andarmos no espírito, de maneira nenhuma, diz a palavra de Deus, aleluia, cumpriremos as concupiscências, os desejos carnais, as paixões carnais. Quando as paixões carnais dentro de nós estão mais ávidas, estão mais realçadas, é porque nós temos, portanto, empreendido muito pouco na esfera espiritual. Aleluia, amém? A igreja vivia juntos nas orações. Não só na oração, mas nas orações. Amados, uma igreja que ora é uma igreja irresistível. Aleluia, amém? A rainha, portanto, nós ouvimos ali da Escócia, diz que eu temo mais, aleluia, John Knox, do que todo o exército da Inglaterra. Sabe por quê?
Porque era um homem, aleluia, de joelhos no chão, aleluia, amém. Várias vezes nós somos rápidos para contar as nossas situações a homens perecíveis, a seres humanos, quando a distância entre o nosso joelho e o chão é menor, aleluia, amém. Portanto, uma igreja que ora, veja só aí em Atos capítulo 12, versículo 5, por favor. Uma igreja que ora, amados irmãos, é uma igreja vitoriosa, aleluia, amém. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Não há nada que pode resistir. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja dormia. Aleluia, amém. Diga. A igreja empreendia orações continuamente. A favor de quem? A favor de quem? Amados, é a igreja, aleluia, amém. Líderes foram presos, foram subjugados. Mas diz a palavra que a igreja não cruzou os braços. A igreja fazia contínua oração por ele, a quem? A Deus. E o que aconteceu depois? Josué. Aleluia. Pedro foi, aleluia, sobrenaturalmente liberto da prisão. Aleluia. Amém. Existem irmãos e irmãs nossos que aqui estão, que estão em alguma forma de prisão. Aleluia. Amém. Alguma forma de prisão. Mas se a igreja estiver distraída e não fazer isso continuamente, a prisão deles tenderá a prolongar-se mais. Aleluia, amém. Diz a palavra que Deus ouviu a oração da igreja, enviou o seu anjo lá na prisão. Diz a palavra que Pedro sobrenaturalmente foi liberto. As cadeias que o aprisionavam rebentaram e o anjo guiou-os para fora. Aleluia, amém. Uma igreja que se dedica, se devota à oração, é uma igreja vitoriosa face aos ataques de Satanás. Aleluia, amém. Mas isso deve começar individualmente, nas casas, nos pais, nas mães, nos jovens, a igreja toda. Por isso nós cantamos o hino 171, aviva-nos Senhor, aviva-nos Senhor. E continuando, amados irmãos, diz a palavra que no partir do pão, aleluia, amém. Eu gosto muito do slogan dos irmãos do Manancial, que diz que o Pai é nosso, mas também o pão. Onde estão os irmãos, Nelson? Vosso slogan. O Pai é nosso e o pão? Ok, não sabe. O Pai é nosso, o pão também é nosso, amém. Pai nosso, mas o pão também é nosso, amém. Para referir-se que a igreja estava também unida, portanto, na ceia do Senhor e em outras refeições mais amplas. Compartilhavam o Pai, mas também o pão. Em cada alma, o versículo seguinte, 43, em cada alma havia o quê? Em cada alma havia o quê? Aqui está muito frio, acho que temos que desligar o sério. Os irmãos não estão a falar. Em cada alma havia o quê? Havia respeito e reverência por aquilo que é sagrado. Queridos, uma das coisas que falta na igreja contemporânea é reverência, respeito por aquilo que é sagrado. Às vezes, professor, nós pensamos que o Deus do Antigo Testamento não executará os mesmos juízos hoje. Aleluia, amém. O Deus do Antigo Testamento tanto mudou e não pode executar. Amados, Atos capítulo 5, professor de Tutala. Ananias e Safira, sua mulher, desrespeitaram uma coisa simples, um voto de oferta. Diz a palavra que Pedro os repreendeu severamente, Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para mentirdes ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E quando Ananias ouviu essas palavras, portanto, caiu morto no chão. Às vezes nós pensamos, não, o Deus do Novo Testamento é um Deus da graça e tal, e nós podemos tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Quantos já não estão espiritualmente mortos? Fracos, diz a palavra.
ou comem indignamente da ceia, ou não têm reverência e respeito por aquilo que é sagrado. E quantos não são os que jazem, portanto, espiritualmente fracos, por isso é que dorme na igreja, não tem motivação, que é para estar, portanto, vivo para as coisas de Deus, nada lhe diz respeito. Amados, nós lemos no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se seus corações. Como é que você vai se comover se você está morto? Ouvindo eles isto, compungiram-se, ficaram preocupados. Puxa, afinal Deus fez isso por mim. Então, a minha entrega para Jesus, a minha vida cristã, nada mais é do que uma atitude de gratidão. O meu servir a Deus, a minha aceitação ao chamado pastoral, a minha aceitação ao diaconado, nada mais é do que expressar a minha gratidão por aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. O nosso servir a Deus é uma expressão de gratidão. Mas quando você está distraído, nada te diz respeito. Quantas vezes, pastor, para terminar, vai acontecer hoje daqui a pouco. Irmão Frank, muito obrigado pela palavra. Mas nós nos perguntamos, que faremos, varões e irmãos? Muito obrigado pela palavra. Boa palavra, mas qual é a ação? Qual é a atitude? O que é que você deve mudar? Não estou a dizer que você não possa elogiar, amém? É bom, mas o que faremos, varões e irmãos? Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que essa palavra quer significar para mim? Qual a atitude que eu devo mudar? Metanoia, mudança de pensamento. Metanoia, amados irmãos, não é só, portanto, deixar o adultério, deixar a feitiçaria, o roubo, amém? É uma mudança, um pensar diferente. Puxa, eu pensava que as coisas eram assim, afinal de contas, com esta palavra, puxa, oh Deus, obrigado. E você muda a tua maneira de pensar. Aleluia, amém? Metanoia. Que faremos, pois, varões e irmãos? Então, em cada alma havia temor. E seguindo, diz que muitos sinais, prodígios, maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos. Às vezes nós pensamos que a terceira igreja é diferente, amém? Isso é coisa do passado. Amados, são às vezes requisitos que não estão satisfeitas e Deus não opera, aleluia, amém? Na igreja primitiva, era uma igreja onde Deus operava, aleluia, amém? Quem nunca viu aqui maravilhas na vida dele? Eu tenho visto muitas maravilhas na minha vida, na vida de minha família, e muitos irmãos também. Nós vimos aqui um livramento da morte, em pleno dia de noivado. Era o quê? Alembamento ou Matias? Em pleno dia de alembamento, a noiva acidentar com o carro, não é normal. Prodígios, sinais, maravilhas só acontecem quando estes requisitos, amados, estão presentes. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 7 ou 8, que se não estou enganado. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não aceita ninguém te enganar que não, Deus já não opera mais hoje. Esse era o tempo dos apóstolos. Não, Deus sempre quer operar, amém? Deus quer sempre operar na sua vida, na sua família, na igreja. Mas é necessário que estes requisitos estejam satisfeitos. Para terminar o versículo 44, a igreja primitiva era uma igreja que crescia, amém? Era uma igreja que crescia. Diz a Bíblia que todos os dias acrescentava o Senhor àqueles que deveriam ser salvos. Portanto, o crescimento, aleluia, numérico, quantitativo, também é uma evidência de que, de facto, aleluia, Deus se agrada com a vida da sua igreja. E Ele derrama a sua bênção. E Ele derrama, aleluia, as suas misericórdias. Amém? Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua palavra, amém? Curva a sua fronte por natureza, por favor, por gentileza, e oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oh Deus, a tua palavra que é viva e eficaz. Pai, que no nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, oh Pai, haja de facto uma metanoia e uma metamorfose, Senhor, espiritual na vida da tua igreja. Pai, nós queremos ser como a igreja primitiva, uma igreja, oh Pai, que consistentemente, oh Pai, era comprometida, aleluia, oh Deus, na comunhão, nas orações, na doutrina, no partir do pão, oh Pai, na solidariedade
Pai Santo, queremos, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos impelir a começar por mim, ó Pai, a começar por nós, individualmente, e depois, ó Pai, como corporação, como igreja, como um corpo, como um organismo, Senhor. Move-nos, ó Pai, a esta direção. Pai, esse irmão que ouve a palavra e está vivendo momentos, ó Pai, de fraqueza espiritual, permita, ó Pai, que esta palavra a vivifique, ou o vivifique, para a glória de Deus. Pai, aqueles que estão sem interesse, ó Pai, pelas coisas que são sagradas, Pai, leva este interesse, assim como aqueles irmãos, ó Pai, quando ouviram a Tua palavra, perguntaram: varões e irmãos, o que faremos? Pai, que esta seja a pergunta que nesse momento, ó Pai, meus irmãos que ouvem esta mensagem estejam fazendo para si próprio, para a sua própria consciência. Que devo eu fazer? Onde devo eu corrigir? Onde devo eu melhorar? Pai, não a nós que nada merecemos, ó Pai. Permita, ó Pai, que essa palavra continue crescendo. E cada vez mais, ó Pai, nós, a Terceira Igreja Batista, e não só, Pai, estejamos enraizados, ó Pai, sobre o fundamento da palavra de Deus. Não a nós, ó Pai, que nada merecemos, mas ao Teu nome da glória, Senhor, nós oramos e damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém.